Adicionar um convidado. Ei, Lili! Tudo bem, gente? Boa tarde. Desculpa, aqui eu não tô aprendendo ainda a mexer nisso aqui direito, tá? Desculpa aí, qualquer coisa. Mas vamos lá, então. Vamos, então, tiveram oportunidade, mas ontem eu falei um pouquinho sobre a minha história no inglês, tal, e quando eu comecei, que eu era bem novinha, enfim. Foi muito proveitoso para mim, porque da mesma forma que acontece. Então, da mesma forma que, por exemplo, aconteceu para mim lá, quando eu era pequenininha, acontece também para as crianças de uma forma geral, né? Criança que é produzida lá na escola e bem pequenininha, desenvolve as habilidades motoras, as habilidades cognitivas, já acontecem lá no útero da mãe, que é quando a criança já está com o aparelho fonador formado, o aparelho auditivo formado. Então, a gente quer saber, conta um pouquinho pra gente, Liz, já contou a sua história, né? Contou pra gente, você teve uma trajetória diferente da minha, e que eu acho que é sua trajetória de muitas outras pessoas que tiveram uma experiência completamente diferente. O que mais que você gostaria de acrescentar, por exemplo, Li? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem a todos, né? Boa tarde, Nájila. Eu sou a Lilian Sene, então a gente está abrindo esse canal para a gente conversar sobre os assuntos relacionados ao desenvolvimento infantil e aquisição de idiomas, né? Para crianças menores, ou pequenininhas, ou não tão grandes, assim, numa faixa etária de 3 a 11 anos. Essa é a nossa intenção, né? Divulgar o nosso trabalho, mostrar o que a gente faz. É importante, né? Acho que muito pai, mãe, né, da minha geração que está aí vai se identificar comigo, que eu sou fruto da escola de idiomas, né, do Brasil. Então, assim, eu sofri muito para aprender inglês. Eu tive que trabalhar muito, estudar muito, decorar muitas listas de verbos irregulares, muita coisa, né, que a gente aprendia sobre o idioma, né, não o idioma em si. Então, isso para mim que foi muito difícil passar por essa etapa, porque a gente aprendia muito no curso de idiomas sobre, então, era muita gramática, dava para ler, deixava numa condição boa de leitura e de entendimento de livro para leitura e para escrever, mas na hora da comunicação realmente, da gente conversar com as pessoas, né, dialogar e você quiser passar uma informação, eu sofri muito com isso. Eu tive que procurar outros cursos. Quando eu fui viajar, eu senti que eu precisava de muito mais para chegar no nível que eu achava adequado para conversar com as pessoas. Então, como a Nájila falou, ela já passou por um outro processo, porque na casa dela, ela desde pequenininha já escutava algumas musiquinhas, dançava, brincava. Eu não, eu comecei a aprender, eu já era bem mais velha, eu já estava no final da adolescência. Então, tudo isso geram vários tipos de aprendizagens, né? Então, a minha aprendizagem foi diferente da aprendizagem da Nájila, né? Tanto é que na nossa última live que a gente conversou aqui, a gente conversou um pouquinho sobre os modelos, né, Nájila? Os modelos que a gente encontra aqui no Brasil para a gente aprender outro idioma. Então, a gente falou um pouquinho sobre escola internacional, a gente falou um pouquinho sobre escolas bilíngues, o que está sendo apresentado hoje aqui no Brasil. A gente falou sobre ensino de idiomas, né? E a gente falou também sobre a professora particular, que também é uma opção. Né? E hoje a gente vai encontrar outros recursos também com a internet. A gente vai ter aplicativos, né, de acordo com a idade. Você quer complementar alguma coisa sobre isso, Nájila? Também pode falar um pouquinho sobre o método de convivência, né? Que é uma inovadora, super diferente. O que a gente não falou até agora, porque mesmo o que hoje, né, a gente está conhecendo, o que a escola bilíngue está fazendo esse trabalho desde quanto antes melhor, a gente tem outras opções que vem seguindo um modelo que tem feito muito sucesso, apresentando muito resultado nos países
países lá fora. Então, tipo, Europa, o próprio Estados Unidos com a questão do espanhol. Então, a gente tem um centro de convívio, né? Intercultural ou multicultural, como as pessoas estão denominando. E nesses centros de convívio, a abordagem principal é a comunicativa. Né? Então, aí a gente vai ter uma metodologia amparada na abordagem natural e comunicativa do Prashing, né? Toda essa teoria que faz com que a gente consiga colocar na prática mesmo o que as pessoas têm que falar. E vem nessa proporção de quanto antes, melhor. Então, se você está grávida, como a Nájila está esperando aí o Rabi, ela já está colocando, com certeza, a musiquinha para ele escutar, ela já está conversando com ele em inglês, porque é a melhor etapa para aprender qualquer idioma. Então, assim, desde a primeira infância até quando a gente chega lá por 10, 11 anos, a gente passa por um processo que eu consigo fazer adaptações para o meu cérebro se tornar bilíngue. Então, assim, esse é a melhor etapa para a gente aprender o idioma. Quer falar mais um pouquinho sobre centro de convivência? Acho interessante, Nana. Bacana. Eu vou acrescentar aqui que eu estava assistindo semana passada, participei de um congresso da Richmond, e aí teve uma professora que falou sobre a translinguagem também. Sim, que é o que acontece dentro de um centro de convívio. Isso. Aí o que aconteceu? A professora, ela é americana, e aí ela respeitou o aluno que ele era chinês. Sim. Então, aí dentro da sala de aula, no ambiente comum, o que eles estavam fazendo? Eles falavam inglês, mas a língua materna da criança, que é o chinês, não foi, como eu posso dizer, não foi eliminada. Então, então, o que a professora propôs? A professora propôs um trabalho que eles tinham que criar um lapbook, né, um livrinho, e aí ele ia contar sobre a história dele, quem era ele. E quando ele foi fazer isso, naturalmente, ele sentiu que era muito mais confortável ele colocar isso na língua materna dele, que é o chinês. Então, ele tudo em chinês, e aí ele escreveu. Não é. Aí o que ele trouxe de riqueza para os outros colegas dele? Ele trouxe, olha só como se fala em chinês. Isso a professora soube explorar de uma forma que todo mundo tirou proveito, sabe? Eu achei super legal, muito legal mesmo. É isso mesmo. Então, quando a gente fala em centro de convívio, né, de linguagem, a gente está vendo com essa abordagem que calha com muita coisa que a gente já estudou. Calha com Paulo Freire, que trazer seu conhecimento de fora para dentro da sala de aula. Vai calhar com muitos teóricos. E o que é legal é que o centro de convívio multicultural, ele é uma alternativa prática, ela é econômica, né? Representa um investimento de tempo e de dinheiro que vai caber no bolso de muita gente. E aí eu vou ter um produto final que é o meu filho realmente conversando, aprendendo novas culturas, novos modelos de sociedade. Então, ele vai ampliar toda essa questão do conhecimento dele. E o que é importante falar? Porque se eu estou falando de uma criança de 3 anos, ela vai fazer o que uma criança de 3 anos faz em qualquer idioma. Se a língua dela materna, como o nosso, é o português, e eu estou lá com 3 anos, então eu estou lá aprendendo ainda a falar um monte de palavrinha, tem muito fonema que eu estou trocando ainda. Então, é o mesmo processo que ele vai passar pela língua que ele está sendo adicionada para ele, no nosso caso, em inglês. Então, é interessante que a gente está abrindo esse canal para que as pessoas percebam que existem outras possibilidades. Então, hoje com a internet, com a gente podendo entrar na casa de todo mundo, né? E todo mundo entrando na nossa vida também, a gente consegue fazer com que essas trocas aconteçam. E se essas trocas, essas imersões são bem orientadas, são de qualidade, eu consigo ter um resultado muito bom na vida desse estudante. E não passar pelo sofrimento que eu passei, que eu acho que muitos pais passaram. Eu converso com muita gente que conta história com muita crença. Eu não consigo mais aprender inglês. Não é mais para mim, não está na minha idade. Não, foram crenças que ele foi acreditando durante a vida. Porque a gente foi orientado no processo de aprender sobre o idioma. E quem precisa saber de gramática? Eu preciso saber de gramática, eu preciso saber de nomenclatura, de termos específicos da área, porque eu sou professora. Essa é a minha área de trabalho. Meu aluno, ele necessariamente não precisa saber disso. Ele precisa saber falar, se comunicar, ler, escrever um bom texto,
conseguir escutar a música que ele gosta, entender, conseguir assistir a série que ele gosta, conseguir jogar o jogo que ele gosta. E aí o que a gente percebe no Brasil tem um movimento que assim, vem para cá um joguinho que ele é totalmente, né, em inglês, e em vez das crianças estarem jogando ele em inglês, como faz o mundo todo, não. A gente tem que fazer adaptações para transformar ele para o português, para ficar mais fácil. E às vezes isso, o mais fácil, eu não estou dando autonomia para o meu filho, né? Eu estou criando um empecilho que lá na frente, o que o pai acha, o pai brasileiro? Normalmente ele fala, não, vou esperar. Quando o meu filho tiver com 10, 11, que ele já passou pela fase de alfabetização, que ele já está lendo, está escrevendo bem, aí sim eu vou procurar um curso de idiomas ou qualquer outra coisa para colocar ele para aprender outro idioma. E é aí que a gente cria essa geração e mais gerações com essas crenças limitantes. Então, assim, o pai tem que saber que ele tem a oportunidade de colocar o filho antes, a ter acesso e criar uma rotina. O importante é criar uma rotina do novo idioma na vida da criança, do aluno. E se, por exemplo, a gente também pode acrescentar que, desde pequenininho, isso pode ser inserido em casa mesmo, o pai podendo acompanhar isso todos os dias, e ele dedicando no mínimo, assim, 15, no máximo até 15 minutos por dia, vai fazer uma diferença muito grande para uma criança que não tem contato todos os dias da semana. Então, se ele puder ir, vamos trabalhar 15 minutinhos. É isso mesmo, que é o nosso lema, né? Seu filho falando inglês, praticando apenas 15 minutos por dia. Desde que o pai construa essa rotina com ele, né? Que o pai, a mãe, o responsável, as famílias em geral, né? Que querem, que almejam, né? Um sucesso, né? Não só profissional, pessoal, para filho, para o seu filho, para a sua criança, ele está sempre pensando, qual a melhor opção de escola que eu posso colocar? O que eu posso oferecer para o meu filho, para quando ele chegar lá na frente, ele não ter que passar por esse percurso que eu passei. Então, o pai, preocupado, ele cria um momento de qualidade com o filho dele, né? Ele vai criando uma rotina e o nível de inglês da família toda acaba melhorando, não só o da criança. E a criança vai aproveitando essa janela de oportunidade adequada para desenvolvimento de linguagem. É isso mesmo. Vai oportunizando isso para a família inteira. Mas o conhecimento não fica só preso ali na criança, não. Da mesma forma que aqui chegou a criança, ela vai expandir para a família toda. E essa realidade que está querendo atingir. A gente quer pensar numa forma de tornar isso uma rotina e, ao mesmo tempo, tornar isso uma coisa real. Que realmente acontece, que realmente é válido e que vamos com tudo. É importante, né? Porque como é que a gente aprende, né? A gente aprende por troca, por interação. Então, assim, a troca, ela vai acontecer entre pessoas, né? Pode ser entre eu e meu aluno, pode ser entre um aluno e outro aluno. E também a troca, ela ocorre com objetos, né? Então, assim, se a criança é muito pequena, ela tem que ter essa coisa de colocar a mão, de sentir. Porque quando você sente, você aprende de uma maneira totalmente diferente do que só você absorvendo o que uma pessoa falou. Quanto menor você for, mais abstrato é só a fala. A criança ainda não consegue pensar em hipóteses, né? Ela consegue entender o que ela vê, o que ela pega, o que ela sente. E a hipótese, ela só vai entrar na nossa vida quando a gente está um pouquinho mais velho, né? Depois dos 7, 8, eu consigo começar a fazer essas relações. Então, é muito importante que a criança, na hora de aprender esse novo idioma, ela tenha essa sensação. Ela consiga fazer colocando a mão, sentindo que é por onde cria essas sensações. E aí eu consigo criar uma memória, né, límbica lá no cérebrozinho dela que ela vai associar para a vida toda. Que bacana. Isso é muito legal, né, Li? Muito legal. Por isso, assim, a questão de usar jogos, a questão de usar realidade mesmo, coisa real. Então, eu posso estar na cozinha com meu filho preparando uma super salada de fruta e mostrando para ele
A banana, né? Banana não vai ter tanta dificuldade, mas eu posso inserir o mango, strawberry, e ao pouquinho a criança vai criando aquela realidade. Aí dali você vai para um joguinho, para uma musiquinha, e aquele vocabulário para se tornar real na vida da criança. Muitas vezes, quando ela vai pedir para você que ela quer tomar suco, ela não vai falar suco, ela vai falar apple juice com 3, 4 anos, porque ela está sendo inserida imersa nessa realidade. E aí a gente tem uma quebra muito grande, né, de paradigmas e acabar com essa coisa que nós somos monolíngues, não, o nosso cérebro, ele não foi planejado para ser monolíngue. O nosso cérebro, desde que a gente nasce, ele já foi abastecido para a gente ser, no mínimo, bilíngue, porque vai ver, quanto mais cedo eu sou inserida no idioma, quando eu chego lá na frente, é muito mais fácil eu andar por um terceiro, por um quarto. E hoje a comunicação é isso, né? E o que eu tenho que pensar? 75% de toda a pesquisa científica registrada, ela está em inglês. 50% de tudo que é produzido na internet está em língua inglesa. Então, assim, é fato que o inglês hoje é a língua franca, não é o idioma mais falado, né? Porque com tanto chinês, não tem como não ser o chinês, não tem como ser o mandarim, né? Porque quem nasce na China, que é a população que tem, o idioma mais falado, com certeza, é o mandarim. Mas o idioma que você usa para viagem, o idioma que você usa para o trabalho, o idioma que você usa para o estudo, é a língua inglesa. E a gente brasileira, a gente ainda tem uma facilidade a mais, porque o nosso alfabeto está muito próximo do alfabeto que é usado na língua inglesa. Agora, imagina quem vem de origem árabe, ou o próprio chinês, como a Nájila estava falando no começo. São hieroglifos, né? A escrita já é de outro lado, é diferente da nossa. Então, assim, para o falante brasileiro, para quem fala português, a gente tem muito vantagem em relação às pessoas que vêm de outros países. E eles falam no mundo todo, você conversa com todo mundo em inglês. A questão é a cobrança, né? Que nem eu, que sou mais, comecei a aprender mais velha, então, assim, eu tenho as adaptações de som. Então, assim, talvez a minha pronúncia não seja tão limpa como é a pronúncia da Nájila. Mas isso não quer dizer que eu não vou estabelecer uma comunicação com quem eu estou conversando. O importante é isso, é transmitir ideia. Que a pessoa entenda o que eu estou falando, me dê o retorno, e aí a gente começa a ter uma qualidade nessa comunicação. Então, as pessoas muitas vezes ficam assim, você não é fluente, ou, a sua pronúncia não é igual ao do nativo. Não, eu nunca vou conseguir abrir a minha boca e falar como um nativo, porque eu não sou um nativo. Eu nasci no Brasil, eu sou brasileira, então, assim, qualquer pessoa, quando eu converso, vai saber que a minha nacionalidade não é nativa. Claro, a gente tem crianças que, dependendo da idade que ela é imersa em contato com esse idioma, ela vai ter uma pronúncia muito semelhante, muito próxima de um nativo. Independente dela estar fazendo um intercâmbio ou ela está dentro do ambiente bilíngue em outro país. Exatamente. É exatamente isso, né, Vicky? E a gente tem que lembrar também que muitas vezes a comunicação, ela não se dá só através da verbalidade, né? A gente tem Libras, por exemplo, que é um método comunicativo também. Então, gente, às vezes, quando a gente se limita muito nisso, a gente fica pensando, que eu tenho que falar daquele jeito, com aquela sonoridade, com aquela... Não é isso. Quando a gente quebra essa barreira, a gente entende que, por exemplo, Libras, como que a pessoa fala com Libras? Ela não fala, não se comunica verbalmente, mas é uma comunicação e é uma língua universal ali. Então, aqui, você desenvolve o mundo inteiro. Então, eu acho que hoje é importante a gente deixar bem claro, né, para o pai, para a mãe que está assistindo, que existem muitas possibilidades, né, de como inserir esse inglês na vida da criança. E o importante é criar rotinas, né? Acho que é até bom a gente, para as nossas próximas lives, falar sobre rotina, porque a gente está aí numa etapa passando por esse período de quarentena, por enquanto a molecadinha, a criançada está toda em casa, e aí está tendo pai que está tendo muita dificuldade em criar essa rotina, ou passou por essa etapa, porque a rotina, principalmente para os menores, auxilia muito na hora
do aprendizado. Isso é fato, né? Então, acho que é importante a gente falar sobre rotina e ficar bem claro, assim, que a nossa bandeira é que a criança fale inglês, que ela use inglês, que ela possa entrar em vários programas que, para ela poder ter acesso, ela precisa do inglês, igual tem programa de estudos na NASA para várias idades. Só que, assim, o público brasileiro interage muito pouco. Por quê? Porque nós não temos essa formação na idade adequada. Então, a gente tem que começar a fazer esse movimento para que isso aconteça mais sempre. Mais cedo, né? Desculpa. Mais cedo. Então, quanto antes, melhor. E a rotina, às vezes a gente acha que tem que colocar a criança numa escola para criar uma rotina, não. A rotina a gente coloca dentro de casa mesmo, né? A partir do momento que você estabelece, por exemplo, algumas regras, vamos acordar às 8 horas, às 8h15 a gente vai estar tomando café. Então, isso é uma rotina, coisa simples que vai fazer uma grande diferença lá na frente, na vida da criança, né, Bia? E da vida de todo mundo, né? Porque você pensa, a mãe que está em casa, que está tendo que trabalhar no online, e a criança está lá. Se você estabelecer uma rotina, então naquele horário que você está trabalhando, seu filho, sua filha está direcionada para fazer um outro tipo de atividade que não pretendemos não atrapalhe a sua rotina, e depois chegou a hora dele ir para o computador, ir estudar. Então, assim, com a rotina você facilita a vida de todo mundo, e às vezes a família não é uma só criança, né? Às vezes é um, é dois, são três, né? Não é nem um só e o restante são. São dois, são três. E para a mãe, ou para o pai, ou para o responsável que está ali, equacionar essa realidade é uma questão bem pesada. Então, assim, a rotina para aprender um idioma, ela é super importante. Então, às vezes, igual quando um erro que era meu, clássico, igual eu trabalhava, né? Trabalhava, ou estava na faculdade, no curso de idiomas. Então, eu achava que quando eu tinha meu dia de folga, eu ia tirar 2, 3 horas só para sentar e fazer toda a minha lição e para estudar. E isso, aprendi, sim. Mas não era a melhor abordagem para mim desenvolver fala. Se eu tivesse estudado todo dia 15 minutos, eu ia ter uma atenção sustentada por 15 minutos, e isso ia fazer com que o meu processo crescesse muito mais rápido do que estudar só 2, 3 horas no dia da minha folga. Então, é o mesmo processo para quem já tentou aprender a tocar um instrumento musical, é o mesmo processo. Um pouquinho todo dia, e vem com a prática. Né? E o importante é que com essa oportunidade da internet, agora que as pessoas estão começando a entender o que vai ser esse ensino híbrido, ela vai perceber que sim, o filho dela de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, ele consegue ter um orientador, um mentor, um coach de inglês na vida do filho dela, que vai orientar esse processo e a gente não vai perder essa fase tão boa para aprender outro idioma. E que lá na frente vai ser muito mais fácil se ela quiser tirar uma certificação internacional, se ela quiser viajar para fora, ou mesmo na área do trabalho. Só para completar, que é essa fase que a criança mais se desenvolve, a partir dos 3 anos de idade. Sim. Ela está ativa, o cérebro dela, ela é esponjinha mesmo. Falou qualquer coisa, ela pegou. A fase principal. E aí, eu acho importante as pessoas começarem a entenderem. Então, assim, a gente criou agora um canalzinho no Telegram, né? Que vai estar aí na nossa bio. Quem quiser acessar, entra lá, que a gente vai começar a colocar mais artigos relacionados a desenvolvimento infantil, tipo de atividade que você pode fazer com seu filho para ajudar. E coisas que, assim, você não vai fazer um investimento alto em grana, porque muita coisa que você tem em casa. Aí, qual que é a outra questão que o pai vai falar assim, mas eu não gosto de inglês, eu tive muito problema no inglês, ou eu não sei nada de inglês, né? E como é que eu vou ajudar meu filho se eu não sei nada? Então, eu acho que essas questões são importantes. Então, assim, cada dia a gente vai vir aqui para a gente conversar um pouquinho mais, para as pessoas irem entendendo, não, você pode não saber, mas você pode ajudar seu filho. Então, assim, eu acho que a família que é comprometida, o pai que é comprometido, ele sabe quando o filho está na escola, mesmo a gente, quem pode pagar uma escola particular, que terceiriza o serviço, ele tem muitos pais que pensam assim, não, está lá na escola, você pergunta, que tópico de história que seu filho está aprendendo agora na 4ª série, no 4º ano? Não sei.
né? E o pai não, a grande maioria dos pais que se compromete, eles sabem sobre o que o filho está aprendendo em história, sobre o que o filho está aprendendo em português, em geografia. Claro, nem sempre a gente vai ter domínio sobre aquele conteúdo, mas a gente tem uma noçãozinha porque todo mundo já sentou no banco de uma escola. Então a gente sabe mais ou menos qual a intenção do professor em aplicar aquele tipo de atividade, qual a habilidade que eu vou desenvolver. E o inglês é a mesma coisa. Então, assim, o pai, ele vai falar assim, eu não sei, não, você não precisa saber o idioma, porque aí está dentro da minha função de professora. Mas eu posso abrir a minha carga, eu posso abrir meu coração, eu posso abrir a minha rotina e a rotina da minha família para que a gente tenha esses momentos em outros idiomas dentro de casa. É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos então fazer nas próximas semanas, vamos falar sobre a rotina, né, amiga? A gente está disponibilizando a gente, agora no começo, a gente está disponibilizando algumas entrevistas, como um formato de entrevistas, né? A gente vai trazer vários tipos de pessoas, gente que aprendeu inglês, porque foi viajar e fez intercâmbio fora. Gente que teve a oportunidade de aprender aqui no Brasil para contar como é que foi esse processo. Gente que nunca só teve inglês da escola e resolveu lá no final da formação, quando terminou a faculdade, para fora e fazer um período de intercâmbio. Gente que terminou o médio e foi fazer um intercâmbio ou não. Ou gente que só aprendeu aqui dentro e hoje, com o advento da internet, você conversa com o mundo todo. Então, igual eu troco informações com professores na Turquia, né? Professores que estão no leste europeu, agora mesmo estava fazendo uma formação nos Estados Unidos pela internet. Então, assim, você saber o idioma possibilita você viajar sem pagar a passagem aérea. Exatamente. E outra questão, né? Lá na frente, quando a gente fala de salário para o profissional que domina outro idioma, como a língua inglesa, ele ganha 30% a mais do que o profissional que não fala inglês. Exatamente. Acho que é importante o pai entender esses benefícios e entender quais as possibilidades que eu posso inserir na realidade do meu filho, porque eu também adoraria, né? Tem escolas, nós somos eu sou de São Paulo, a Nájila também. Então tem escolas aqui que oferecem ensino internacional, mas a mensalidade não cabe no nosso bolso, não cabe da nossa realidade, entendeu? Mas eu posso ter meu filho inserido numa boa escola regular particular e pensar assim, não, precisa ser bilíngue? Não, eu consigo encaixar as duas coisas quando eu tenho que fazer essa migração ou não, assim se for o desejo do pai. Mas eu acho que é importante que o pai, a mãe, a família, ela entenda esse cenário todo para saber, eu estou colocando aqui, minha opção é essa, então é por aqui que eu vou. Né? E ele entende essa diferença, porque eu percebo que o pai ele fica muito preocupado. Então, porque às vezes ele está numa escola que era regular, agora ela está se transformando em bilíngue. Eu tive meu filho, continuo com ele lá, ou eu deixo, continuo com ele no curso de idiomas e no bilíngue. Então, o pai tem muito dessas dúvidas, né? Então, eu acho importante que ele entenda como funciona e qual o resultado que cada tipo de, de local, né, que o filho é inserido, qual o resultado que isso proporciona. Acho que isso é o mais importante. Mais importante. E só para a gente, por exemplo, fechar o nosso bate-papo de hoje, a gente que transforma, ele acaba transformando o mundo que ele vive através do inglês, né? Sim. É uma porta de entrada. É o lema que a gente segue, né? Inglês para todos, inglês que transforma, falar praticando 15 minutos, pelo menos 15 minutos ao dia, né? Então, essa prática, a gente vai falar de prática, mas quando eu falo em prática, não é só falar, tem muitas outras habilidades que eu tenho que trabalhar para chegar nesse resultado. Então, se você gostou do tema, se você se interessa, se você é pai, mãe, entra lá no nosso canalzinho do Telegram para a gente sempre deixando você informado do horário das nossas lives, dos PDFs que a gente vai estar disponibilizando para ajudar você a criar a rotina do seu filho, para entender melhor esse cenário de ensino de idioma no Brasil. E qualquer duvidazinha que você tiver, coloca lá para a gente também, no Telegram, nos posts que a gente faz no Instagram. É isso mesmo. Se vocês gostaram também, compartilhe isso com alguém, né? Compartilhe a nossa página para a gente poder, assim, tornar esse conhecimento cada vez mais universal e isso é uma verdade para todo mundo, uma realidade que todo mundo pode alcançar. Não é impossível. Tudo é possível. A gente precisa fazer um esforço ali, mas a gente enxuga daqui, seca dali, tá tudo certo, né?
Então tá bom, agradecer a presença de todos. Eu tô vendo aqui a Deise Sene, minha prima. Ela tem criança lá pra gente dar aula. Ó, a unha só, obrigada pela presença. Todo mundo que está aí com Obrigada. a gente. A gente vai tentar deixar gravada a live lá no Instagram, tá? Na hora que você for sair, que você for fechar a sala, que você clicar no encerrar, vai perguntar se você quer deixar gravado, você deixa gravado, aí vai gerar perguntando se você vai querer escolher a capa e uma publicidadezinha. Aí você clica lá que vai ficar salvado lá no IGTV, né? E aí a gente consegue editar para passar para mais gente. Muito obrigada, gente. Até mais, até a próxima. Tchau. Bom começo de semana. Tchau, E a tchau. Obrigada. nosso próximo tema vai ser sobre rotina. Isso, vamos falar sobre rotina. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.